Até agora, desde a posse do Trump, claro que todo mundo tinha um grau de expectativa muito alto com relação à posse do Trump. Já havia uma enorme expectativa desde a eleição até a posse, e da posse em diante nem se fala, né? Só que esse cara está superando todas as melhores expectativas que a gente esperava. E é claro que ele vai começar todo o processo de sanitização e de higienização pelos Estados Unidos, né? E começou, para mim, com uma coisa mais importante. Claro, tem várias coisas mais importantes, mas a mais importante foi a libertação imediata, promessa de campanha, de 1.500 reféns, que ele chama, hostages, que foram presos naquela farsa da invasão do Capitólio de 6 de janeiro. Eu sempre confundo anos, acho que foi 2021. Não me lembro se foi 2021 ou 2022. Então, fato e ato consecutivo, Trump libertou os reféns, e ao mesmo tempo que Trump libertou os reféns, o Biden deu perdão para aquela CPI do Congresso que investigou os crimes, os tais supostos crimes cometidos na invasão do Capitólio. Olha que coisa interessante. O Trump liberta os reféns, o Biden perdoa, e pior do que isso, os documentos, as atas, deram sumiço em tudo, Marco Antônio, como se eles quisessem apagar da história a tal invasão do Capitólio, que acabou se desbordando aqui na suposta farsa, a farsa que foi a invasão da Praça dos Três Poderes. Olha, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Como é que tu entende os primeiros movimentos do Trump, mas em especial atenção a esse que tem uma relação direta conosco aqui? É muito boa a pergunta, Glauco, porque eu gosto de... eu fiz mestrado e doutorado em constitucional, e eu gosto de ficar pensando no sistema, no funcionamento do sistema, em defesa do cidadão, do poder que pode alcançar, extrapolar todos os limites possíveis e imagináveis por parte de agentes públicos. Então, a Constituição, e essa é uma frase que eu ouvi a primeira vez de um esquerdista, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, e ele fala do direito administrativo. O direito administrativo é o escudo e a lança do cidadão. E, na verdade, é de um cinismo um cara de esquerda falar isso, porque, na verdade, eles fazem isso pela ótica do Estado. Direito administrativo, a burocracia, a legislação e a Constituição, se você está num clima de insegurança jurídica oriunda de ativismo judicial, eles viram escudo e lança do Estado e vai enfiando no bucho do cidadão a qualquer custo. E dane-se, eles não estão nem aí. Então, a postura do Biden lá nos Estados Unidos de usar esse decreto para fins espúrios ou para proteger ou acobertar crimes que foram cometidos ou perseguições que foram realizadas, mostra como o mesmo instrumento que pode ser utilizado para beneficiar pessoas que foram injustamente acusadas e que foram devoradas por um sistema, pessoas simples, pessoas que não têm grana, o cidadão comum, o average Joe, como eles falam nos Estados Unidos, né? O homem médio, ou como que você queira chamar, a gente aqui no Brasil está olhando acontecer sistematicamente o oposto. Então, o direito virou uma arma do Estado contra o cidadão. E a lança não para de ser enfiada em nós, por todos os lados. Essa lança aí tá... A gente vê a cooptação aqui no Brasil. E é importante lembrar disso, tá? O sistema aqui no Brasil é muito mais centralizador do que nos Estados Unidos. Então, internamente, o poder do presidente dos Estados Unidos, internamente, se olhar interna corporis, se olhar para o sistema dos 50 estados federados americanos e o poder que o Trump tem, na burocracia é menor do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, tudo é centralizado. Todas as discussões importantes acontecem no âmbito da União. Todas as discussões importantes acontecem no âmbito federal. Prefeito tem mutirão de prefeito todo ano. Olha que sintoma, que característica de um Estado altamente centralizador.
prefeito vai pedir dinheiro para presidente da República todo ano. Eles fazem mutirão para Brasília. É patético. Governador de estado, hoje, por que eles não falam, os governadores de estado do Supremo Tribunal Federal? Porque eles ficam querendo, né, manter algum relacionamento com a juristocracia que foi instalada, e daí sempre tem aquele pretexto ou aquele fundamento que é utilizado. Não, eu não vou contra o Supremo porque o governo do estado de São Paulo tem ações lá, então logo eu não posso gerar um problema porque senão afeta a minha gestão. Então todo mundo tá conectado pelas entranhas ou por motivos outros, né? A Brasília, tá todo mundo vinculado a Brasília por motivos obscuros, motivos errados, e por isso fazem cálculo político sobre se vão ou não denunciar uma ditadura que aqui parece que não vai ter fim tão cedo. Diferentemente dos Estados Unidos. Por quê? Vamos pegar o precedente do Daniel Silveira. O precedente é claro. Daniel Silveira teve um decreto de graça personalíssimo de competência privativa do presidente da República que foi transformado em nada, em papel de pão, nem do jornal do dia anterior. Não significou absolutamente nada um decreto presidencial do Bolsonaro para o Daniel Silveira. Mais ainda, Daniel Silveira e todos os procedimentos a ele relacionados são completamente abusivos. Não tem previsão. Inclusive as restrições estabelecidas para vários, não só o Daniel Silveira, mas para vários perseguidos do 8 de janeiro aqui no Brasil, são completamente inventadas. É coisa que você vê em filme de julgamento soviético. Ah, vamos julgar a turba. Não importa o que você fazia no 8 de janeiro. Se nós pegamos a sua fotinho e você estava dentro da circunscrição territorial ali do limite da propriedade do Palácio do Planalto, você será perseguido, você será punido, 17 anos de cadeia. E mesmo quem não entrou, como Clériston, ainda levou e morreu. Levou uma série... O cara foi torturado na cadeia até morrer por Alexandre de Moraes. Então, existe uma diferença gritante aqui no Brasil. Porque se no dia seguinte, vamos supor, hipoteticamente, se no dia seguinte é uma eleição do Bolsonaro retoma a elegibilidade, por exemplo, ou algum sucessor dele que claramente se posiciona contra o Supremo Tribunal Federal, contra os desmandos e abusos, ele é eleito. Primeiro que eu já fico com dúvida da idoneidade e da rigidez do processo eleitoral daquele momento, tá? Então, de 2026, eu já vou olhar para o sistema e vou falar, opa, peraí, né? O sistema vai deixar? O sistema já fez tudo que está fora das 4 linhas que eles tanto falam, né? Não tem 4 linhas. O Supremo obliterou 4 linhas. Não existe 4 linhas mais aqui no Brasil. Daí você vê, ok, foi eleito. O que me garante que se no dia seguinte o presidente eleito, dia seguinte à posse, né? 2 de janeiro, presidente eleito vai lá, decreta anistia para todos os... graça, né, no caso, para todos os perseguidos, um grande indulto coletivo para todos os perseguidos do 8 de janeiro, Ala dos Santos e companhia. Vocês realmente acham que o Supremo vai deixar? Não, hoje não. Nem amanhã, nem depois de amanhã. O meia-culpa não existe. Quando você está lidando com um nego tarado, com gente maluca, com gente fora de si, com ubris, a ubris vai levar o cara a peitar você até o limite. Os caras peitaram o Elon Musk. Peitaram assim, de maneira, de novo, criminosa e abusiva. Citaram o Elon Musk, e não o CEO da empresa dele, pela rede social dele, para depois colocar uma multa e depois colocá-lo dentro do inquérito das milícias digitais. A gente superou. Eu acho muito engraçado, às vezes, quando eu vejo alguém falando agora a corda vai esticar. Meu Deus do céu, não tem mais corda. A corda é uma ilusão. Existe uma prisão. E todo mundo que olha para o Supremo e tem medo de falar o que eu estou falando está nessa prisão. Está preso. A pessoa está presa na mente dela. É uma escrava de um regime. E a gente não pode aceitar isso, meu Deus.
Tá todo mundo sendo feito de otário. O pessoal votou agora na última eleição para prefeito, etc. Até na prefeitura o Supremo manda. Ó, não vai ter muro lá em São Paulo, na Cracolândia. Ó, Balneário Camboriú tem que ter uma nova política assistencial, de assistência social com morador de rua. Ó, o Barroso está em Davos fazendo o que lá?